Você fala isso, assim, sensacional. Mas o que me vem na cabeça, assim, você fala isso muito por questão de relacionamento mesmo, você diz, com outras pessoas. É esse tipo de coisa que você aprendeu. É tipo o soft skill, de frente do hard skill de você dirigir o carro, ou você saber acertar o motor, ou... Só pegando gancho, porque aí talvez dirigir seja epítome do esporte individual. E o esporte individual você está competindo com você mesmo. Os bons fazem isso. Eles competem com eles mesmo, não com o adversário. Quando você sai do boxe, você tem que começar a jogar um esporte coletivo, no sentido de você ter as outras pessoas. Era isso que você estava falando. Não, é exatamente isso. E isso encaixa com a própria história que o Max acabou de falar, porque é muito claro que é uma pessoa empática, né? E você só vai chamar alguém para ser o tutor do seu filho e alguma coisa se você for uma pessoa empática. Acho que ajuda, hein? Acho que ajuda. Era aí que eu queria chegar. Como que você vê a simpatia na construção da sua carreira e na construção da sua vida? Porque me parece que é algo que exala para todo mundo que está perto de você. Na verdade, assim, obrigado pelas palavras, obrigado pelo comentário. Modestamente falando, vocês não são as primeiras pessoas que me falam esse tipo de coisa. Mas a minha visão em relação a isso que vocês estão falando é o seguinte: eu acho que eu não faço nada demais. Eu acho que a maneira que eu conduzo as coisas, algumas que eu estou contando para vocês e outras da minha vida em geral, eu acho que é a maneira que tem que ser. E isso eu não tenho que pensar para agir dessa maneira. Então, por exemplo, no kart, hoje está acontecendo uma coisa que para mim é muito legal, que é o seguinte: meu filho começou a correr de kart agora, então eu vou no kartódromo. É a primeira vez que eu coloquei meus pés no kartódromo de Interlagos, faz quase 40 anos atrás. Foi em 1983. E nessa época que eu comecei a andar de kart, eu andei de kart até mais ou menos 1992, tinham equipes de kart, mecânicos de kart que já trabalhavam com kart naquela época, mecânicos que trabalharam com Ayrton Senna, que estão no kart até hoje. Então hoje, por exemplo, quando eu vou lá com meu filho, e eu conheço praticamente todo mundo, são pessoas que eu conheço há 30, quase 40 anos. Então, assim, isso para mim é uma grande satisfação ver que o carinho que essas pessoas têm comigo. Hoje em dia, por exemplo, às vezes meu filho vai correr e eu estou na Band trabalhando. Só que eu saber que meu filho está no kartódromo com todas aquelas pessoas que é quase para mim uma extensão da minha família, eu me sinto seguro. Eu sei que meu filho está em boas mãos. Então, assim, eu realmente vejo o seguinte: eu acho que isso é normal para mim, eu não tenho que pensar para agir desse jeito ou ter essa conduta, e acho que assim tem que ser. Eu acho que muitas vezes a gente não vê isso no mundo de hoje, né? Muitas pessoas às vezes têm atitudes um pouco diferentes, mas para mim isso é uma coisa normal e faço porque eu acho que tem que ser feito assim, e não acho que faço nada demais. Acho que isso deveria ser normal, para mim pelo menos é normal. Eu queria voltar a uma questão, que é a questão da boa vida, porque você não só... Se fosse resumir, o que você disse foi: a boa vida é ter um filho. Boa. Gostei. Parece que ter um filho para você tem um impacto muito profundo. Você nem sempre teve um filho. Sim. Então nem sempre a vida boa foi essa. Mas com certeza ter um filho modificou a sua vida e o significado que você dá para as coisas. E eu queria saber que significados são esses que seu filho mudou e como ter um filho mudou a sua vida. Olha, eu acho que varia talvez um pouco de pessoa para pessoa. Sim. Eu, muito antes de ter filho, eu tinha vontade de ser pai. Eu tinha vontade, nem sei te explicar muito bem o porquê, mas eu sempre tive essa vontade. E realmente, acho que para todo mundo que tem filhos, não tem. A gente acha que gosta de um monte de coisa, a gente acha que ama um monte de coisa, Você mas só descobre quando nasce. Mas nada se compara, sem desmerecer nada as outras coisas da vida, mas nada se compara. Tô comprado. ao amor por um filho. Então, realmente, o filho é aquilo que você realmente dá a sua vida por ele. Então, hoje, depois que meu filho nasceu, assim, realmente, você acha que ainda, pelo menos para mim, fica mais claro ainda quais são as coisas importantes da vida. Então, acho que algumas coisas antes de ser pai, eu achava, nossa, eu quero ter aquilo ou fazer aquilo outro. E às vezes coisas nada a ver, às vezes coisas até fúteis, que você fala, poxa, eu não sei porque em algum momento eu dei uma importância maior para algumas coisas que eu vejo que não tem importância nenhuma. Então, para mim, uma relação com o filho, ter um filho, eu realmente acho que é aquela real visão e clareza do que realmente é um sentimento de amor, o que realmente é importante, como você fazer o bem é importante, como você tentar moldar
bons valores e colocar bons valores e bons princípios. E quando você vê você conseguindo passar isso por um filho, realmente não tem corrida que você ganhe, campeonato, não tem nada que se compare a isso, porque isso realmente, para mim, é a coisa mais importante da vida e em relação ao meu filho. Mas isso também de uma maneira diferente em relação também a outras coisas, que nem vocês falaram assim, das coisas que eu já fiz, ou do que eu já corri ao longo desses tantos anos. Mas para mim a coisa mais importante, o que eu tenho mais carinho e que eu guardo com mais amor, são as pessoas que eu conheci ao longo dessa história toda. Porque hoje, por exemplo, corri, sei lá, na Austrália. Tive momentos bons, o carro lá era muito legal, mas hoje eu tenho vontade. Hoje não. Se me perguntarem se quer lá na Austrália para andar nesse carro, você quer ver seus amigos que você fez lá? Eu quero ver meus amigos. Não só na Austrália, ou no cartódromo de Interlagos, ou em qualquer lugar. Então, realmente, essa parte humana, essa relação humana, que nenhuma se compara, obviamente, com o filho, mas, em geral, é uma coisa que eu vejo que muitas vezes parece que cai no esquecimento, ou cai no desuso quase nessas coisas. E, para mim, isso é uma coisa muito importante. Então, por exemplo, eu usei o exemplo aqui de um grande amigo que é o Fernando. O Fernando é um cara que eu conheci através da esposa dele, que a filha dele, a Laurinha, era da sala do meu filho. Conheci numa situação até um pouco difícil, numa adversidade que eu tive na minha vida. Foi assim que eu conheci, me aproximei mais da Bel, que é a esposa dele, que através dela eu conheci o Fernando. Então, realmente, essa é uma parte que vale, que tem importância mesmo. Então, essas são as maiores conquistas, as maiores vitórias que eu acho que eu tive na minha vida, foi ter essas pessoas, conhecer pessoas boas, tê-las como amigos, entendeu? Eu acho que a parte para mim mais importante e que complementando e ter meu filho perto dessas pessoas, eu poder apresentar essas pessoas para o meu filho, ou ter, sabe, são pessoas de histórias distintas. Por exemplo, no kart, uma coisa que é muito legal no kart, é um esporte de elite, teoricamente falando, só que as pessoas que trabalham no kart, as pessoas que trabalham, os mecânicos, os donos de equipes, a grande maioria são pessoas de origem extremamente humilde, pessoas que moram em comunidades até hoje. Então, e ela é muito legal para mim, foi um aprendizado lá atrás, e está sendo para o meu filho. Olha, filho, tem pessoas legais em tudo que é lugar. Então, hoje meu filho, é legal que eu vejo ele com essas pessoas, e almoça junto, e vai na casa um do outro, isso é muito legal. Então, realmente, essas relações humanas, essas relações de carinho, de amor, de amizade, para mim, são as minhas maiores vitórias. Cada amigo que eu tenho vale muito mais que qualquer vitória. Genial. Você está pensando no mesmo cara que eu estou pensando, né? Epicuro. Esse cara. Pô, isso é extremamente epicurista, isso. Que é uma coisa que a gente gosta muito, é o prazer da amizade, né? De tá perto das pessoas que você gosta. Isso justifica, eu diria que talvez 95% da sua vida. Porque tem uma filosofia da amizade, né? Quer dizer, dá pra você pensar que existe uma filosofia da amizade. Tem porque algumas pessoas virarem seus amigos e outras não virarem seus amigos. Sim. E é engraçado que quando você tá nesse lugar, nesse churrasco eterno, esse churrasco ideal, né? O churrasco platônico, lá aquele churrasco das ideias, tá todo mundo trocando uma ideia, filosofando sobre a vida. É verdade. Então essa é a ideia epicurista, esse filósofo, desse filosofar com os amigos num churrasco, é o Epicuro. E tem como buscar isso dentro de uma mediandade. Não é todo prazer que deve ser buscado e nem toda a dor evitada. Você não evitou dor nenhuma para chegar onde você chegou. Aliás, foi muita dor, foi buscando a dor. Algumas dores você deve buscar. E outros prazeres excessivos você deve evitar. Sim. Então, essa mediandade do prazer, é isso que o Epicuro aí que o Reginho falava, ele pauta isso, é muito legal, é muito bom. A gente fez um bom carinho, mas agora eu vou... Pinga-fogo agora. Pinga-fogo. Eu vou pegar um... Assim, a gente falou muito de coisas boas, mas